Projeto Amigos de Deus, Regulamento de Vida e Direção Espiritual. Esse projeto Amigos de Deus é um projeto que a Renovação Carismática tem, se não me engano, desde o ano 2011, 2012. E nós estamos colocando ele em prática. Não é algo que se consegue colocar da noite para o dia. Mas nós esperamos que com este projeto nós possamos dar um impulso, um grande impulso, nesta nossa vida espiritual, na busca de Deus. E a importância do regulamento de vida é justamente isso, porque muitas pessoas começam a sua vida espiritual, mas porque elas não têm um regulamento, elas ficam muito soltas e acaba com o tempo desanimando, desistindo, principalmente quando chega nos momentos de secura, de aridez, acaba deixando, porque você acaba sendo dono de tudo, você não obedece a ninguém. E com um regulamento de vida bem feito e aprovado, você tem uma norma escrita para você obedecer. Claro que essa norma é você que vai fazer, com o auxílio de Deus, da graça de Deus, com a orientação de uma pessoa um pouco mais experiente que você, mas tem uma regra escrita para você obedecer. E isso vai ser muito útil no progresso espiritual, para que você possa continuar e crescer na sua vida espiritual. O que é regulamento de vida? O que é regulamento de vida? Regulamento de vida é prolongar a ação do diretor espiritual, dando ao penitente, que é, no caso, cada fiel, princípios e regras que lhe permitam santificar todas as suas ações pela obediência e ter uma regra de vida prudente e segura. Então, é prolongar a ação do diretor espiritual. Aí você vai dizer, puxa, mas eu ainda não tenho um diretor espiritual. Então, é verdade. Nós não temos um diretor experimentado que nos acompanhe regularmente. Mas o que nós estamos fazendo aqui é algo semelhante, que nós chamamos de aconselhamento espiritual. Quando nós respondemos às suas dúvidas, quando nós propomos vivências de práticas espirituais que vão te ajudar a crescer. E especificamente a partir deste regulamento de vida, nós estamos começando efetivamente um apostolado de aconselhamento espiritual, para que cada um de nós possa progredir, possa crescer. Isso no futuro vai dar muitos frutos na sua vida, na sua família, vai dar muitos frutos no seu ministério, vai dar muitos frutos no seu grupo de oração. Porque a tendência, quando você tem um regulamento de vida e você persevera na oração, é você progredir, você rezar mais e você rezar melhor, sem que essa oração seja um peso na sua vida. Ela vai sendo algo natural, porque Deus, ele nos atrai de uma maneira maravilhosa, de uma maneira extraordinária. E quando ele nos atrai, nós queremos estar perto dele. E esse regulamento de vida vai nos ajudar para que nós possamos estar perto dele na alegria e na tristeza, como no casamento, na alegria e na tristeza. Certo? Próximo tópico. Utilidade para a santificação pessoal. O regulamento de vida ele tem uma utilidade para a santificação pessoal. Para a alma santificar, ela precisa santificar o tempo dela, né? Tornar tudo que ela faz sobrenatural, as próprias ações que ela faz. E tem um certo programa de perfeição. Então, o regulamento de vida ele é um programa de perfeição que nós, com a ajuda de um diretor espiritual, que nós elaboramos e que nós vamos seguindo, e isso vai nos dando oportunidade para melhorarmos o nosso regulamento e melhorarmos o nosso relacionamento com Deus. Ele tem aqui uma tríplice vantagem. Vamos lá. Permite aproveitar melhor o tempo. Sem o regulamento de vida, você perde muito tempo.
Você fica exposto e deixa-se arrastar pela curiosidade, pelo prazer ou pela vaidade. Não se encontra tempo para cumprir os seus deveres. Essas negligências acarretam consigo inconstância, faz muito esforço para recuperar o tempo perdido. Outras vezes, deixa-se ao sabor da indolência natural. Indolência é essa morosidade, essa fraqueza. Com um regulamento bem traçado, poupa-se muito tempo. Se você tem um regulamento de vida bem traçado, você poupa tempo. Por quê? Por 3 motivos básicos. Acabam as hesitações. Sabe-se exatamente o que se tem que fazer. Em que momento? Porque no regulamento de vida você vai colocar os seus horários de oração, os seus horários de leitura, o horário de você ir à missa, o horário que você vai à missa. Você pode colocar o dia que você vai fazer a sua adoração. E outras práticas que, por exemplo, a oração do Ângelus, se você vai fazer, se você vai rezar o Terço da Misericórdia, qual horário. Você pode colocar, durante o dia, você rezar algumas jaculatórias que vão ajudar você a orar sem cessar, estar sempre na presença de Deus. Isso vai aumentando o seu desejo. Quando chegar no momento da oração pessoal, você já vai estar no clima, você já vai estar enamorado do Senhor, apaixonado por Ele. O segundo ponto é que acaba o imprevisto, ou menos diminui grandemente, porque o regulamento de vida descreve quais são os exercícios que você pode abreviar e quais os que você não pode, né? Aqueles que você pode abreviar, que você pode deixar para fazer, você pode deixar para fazer em outro momento. Isso o regulamento de vida vai dispor. E também o terceiro ponto acaba a inconstância, porque o regulamento de vida nos vem a estimular a fazer constantemente o que nos está prescrito, porque você já tem ali o que fazer. Você não tem que ficar buscando novidade. Então o regulamento de vida vai ajudar você a combater também a curiosidade. Cada dia e nas principais horas do dia. E assim se formam os bons hábitos. Nós, na nossa vida, normalmente temos alguns maus hábitos. Esses maus hábitos, muitas vezes, eles são aquilo que a gente às vezes chama de pecado de estimação. Aquele pecado, aquela fraqueza que a gente tem dificuldade de vencer. Com o regulamento de vida, a gente trabalha para desenvolver, para formar bons hábitos. Esses bons hábitos, eles vão se formar virtudes. E as virtudes vão te sustentar nos momentos de secura, nos momentos de aridez. Letra B. Permite-nos sobrenaturalizar todas as nossas ações. Todas as nossas ações se fazem por obediência. E essa virtude ajunta o seu mérito especial ao mérito próprio de cada um dos nossos atos virtuosos. Viver para a regra é viver para Deus. Por quê? Porque você faz a regra para perseverar, para fazer as práticas. E para Deus. A regra existe para Deus. Porque é cumprir constantemente a sua vontade. Porque antes de fazer a regra, nós vamos orar, vamos ver o que Deus quer para nós. Né? Valor educativo, incontestável. Então, tá bom. Então, vamos lá. Permite aproveitar melhor o tempo, já falei. Permite-nos sobrenaturalizar todas as nossas ações. É a próxima parte. Deixa eu só confirmar aqui se está gravando direitinho, se aconteceu algum problema na gravação, né? Tá gravando, Wilson. Tá? Vamos voltar, então. Vamos lá. Porque, vamos lá. Todas as nossas ações se fazem por obediência. E essa virtude ajunta o seu mérito especial ao mérito de cada um dos nossos atos virtuosos. Viver para a regra é viver para Deus, porque é cumprir constantemente a sua vontade. Um valor educativo incontestável. Em lugar do capricho e da desordem que tendem a prevalecer numa vida mal regulada, é a vontade e o dever
que tomam o predomínio e, por conseguinte, a ordem e a organização. É uma volta progressiva ao estado de justiça original. Então, um bom regulamento de vida, ele permite aproveitar melhor o tempo. Uma das coisas que nós sempre reclamamos, eu não tenho tempo para fazer oração pessoal. Eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. Mas se a gente for olhar tudo que nós fazemos no nosso dia a dia, uma pessoa, um terceiro, que for olhar o que nós fazemos no dia a dia, vai perceber que nós desperdiçamos muito tempo com coisas que nós não sabemos o que fazer. Como aquele dinheirinho trocado que você tem na carteira, que você gasta sem saber para onde que ele vai. Então, o regulamento de vida ajuda você a aproveitar melhor o seu tempo e você tornar todas as suas ações sobrenaturais. De que maneira? Porque você vai estar obedecendo uma regra que você fez. Essa regra, ela foi feita para quê? Para que você possa fazer a vontade de Deus. E vai ajudar você a não desperdiçar o seu tempo. É fácil ter em todas as ações intenções sobrenaturais. Só o fato de vencer nossos gostos e caprichos já nos põe ordem na vida e orienta as nossas ações para Deus. Prescreve um momento de reconhecimento antes de cada ação principal e sugere-nos as intenções mais sobrenaturais para as fazer bem feitas. Então, o que acontece? A gente com o regulamento de vida, nós tornamos as nossas intenções sobrenaturais e nós combatemos também a raiz de todo pecado, é o amor próprio, esse egoísmo, porque você vai estar obedecendo e você não vai fazer as coisas na hora que você quer, mas na hora que você já determinou, já com o auxílio, com a graça de Deus e com o auxílio de uma pessoa. Então você vai estar obedecendo e você vai, em cada ação principal, você vai oferecer aquilo para Deus, vai se tornar cada ação que você fizer sobrenatural. E se você for estudar lá o mérito, você vai ver que tudo que nós fazemos, estando em estado de graça, tem um valor diante de Deus, um valor meritório, um valor satisfatório, um valor impetratório. Então isso vai ajudar também, o seu crescimento espiritual vai crescer muito, vai ser muito bom. E a letra C, um programa de perfeição. É a vida de conformidade com a vontade de Deus. Indique as principais virtudes que se hão de praticar com a condição e estado de alma do penitente, modificado novas necessidades que podem aparecer de acordo com o diretor espiritual. Então, o que você pode fazer aqui, nesse ponto? Ver quais são as virtudes que mais estão faltando a você. Por exemplo, você é uma pessoa irada, está faltando a virtude da mansidão, da paciência. Você é uma pessoa que tem problema com a gula, está faltando algumas outras virtudes, está faltando essa busca do prazer, você vai precisar fazer mais jejum, e assim, de acordo com que você está, aquilo que você vive, aquilo que mais te faz cair, são as virtudes que você vai combater. Certo? Então, número 2, santificação do próximo. Aqui nós falamos inicialmente sobre utilidade da regra para santificação pessoal. Porque você aproveita melhor o tempo, você sobrenaturaliza todas as suas ações e você tem um programa de perfeição que, nesse caso aqui, é através das virtudes, né? E de conformidade com a vontade de Deus. E agora, a santificação do próximo. Porque você aproveita bem o tempo consagrado ao apostolado. Porque o que acontece? Quando você não tem uma regra, você não tem tempo. Você não tem tempo. O padre chama para você para ir nas minhas Maria, né, padre? E você vai falar, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. Como regra de vida, você vai otimizar o seu tempo e você vai ter tempo para muita coisa. É o meio prático de harmonizar a oração com a ação, né? A Marta e a Maria, que nós falávamos há poucos dias, né, no nosso grupo de estudo. A alma de todo apostolado é a vida interior. Certo número de horas para si. Isso é para a oração, Santa Missa, ação de graças.
e todos os exercícios espirituais da própria alma. Sabe economizar os seus instantes, encontra sempre tempo para fazer tudo com ordem e método. E tem o quê? Horas fixas para as diversas obras. Então você vai determinar o que você vai fazer em cada horário. Você não vai perder o seu tempo. No final, você vai ver que o tempo que você colocou, em pouco tempo, aquele período que você colocou para a sua oração pessoal, por exemplo, vai ser pouco. Você vai querer mais tempo e você vai encontrar mais tempo. Você vai ver que o tempo vai estar sobrando, porque você vai perseverar na sua regra de vida. Eu digo isso por experiência. Item B, pontualidade e regularidade. Realizar os exercícios no horário adequado e com perseverança. Porque você coloca os exercícios para fazer, mas você precisa se policiar, se policiar, para que você não, como é você, a regra de vida é sua, é você que vai executar, você não ignorar a regra e fazer tudo como se não tivesse regra nenhuma. E você não vai estar crescendo, você vai estar... É como se você tivesse 1000 moedas de ouro aí na sua carteira aí, e você desperdiçar, joga fora, fura o seu bolso, e você vai andando pela rua com o seu bolso furado. Em pouco tempo você não vai ter mais nenhuma moeda de ouro, não vai ter nada, vai estar duro. Então, a regra de vida é um meio, é um instrumento que Deus nos dá para a nossa santificação e para a santificação do próximo, e que nós precisamos utilizar. Não podemos ignorar. Ignorar seria esse exemplo que eu disse, de você ter 1000 moedas de ouro, um exemplo. Na verdade, vale muito mais do que 1000 moedas de ouro, apenas um exemplo. E você está com o seu bolso furado, andando na rua, e as moedas de ouro vão caindo, e você vai perdendo o seu dinheiro, o seu tesouro. Qualidades de uma regra de vida. Para que a regra de vida possa produzir frutos, é preciso que ela seja feita de comum acordo com o diretor espiritual. Já falei no início, né? Mas que ela seja também maleável e firme. São duas coisas importantes. Ela precisa ser maleável para que você não seja um escravo, mas ela precisa ser firme para que você não a ignore, para que você não faça tudo do seu jeito. Eu posso rezar a qualquer hora. Aí não adianta, né? Regra de vida. E ela precisa também hierarquizar os deveres. Primeiro ponto, prudência e a obediência. A prudência é vista para traçar uma regra, requer discrição e experiência. Ver não somente o que é bem em si, mas também o que é para tal pessoa determinada. Ou seja, cada pessoa que vai fazer a regra precisa ver como que ela é e certas coisas. Não dá para fazer uma regra de vida para todo mundo, né? As pessoas são diferentes, o homem é diferente, a mulher é diferente, alguns são coléricos, outros são fleumáticos, outros são sanguíneos, outros são melancólicos. O que é possível para ela, o que ultrapassa as suas forças, o que é oportuno, tendo em conta o meio que ela vive, que é a prudência, que é muito importante na elaboração da regra de vida. Ela deve ser bastante firme, a obediência, a ser praticada no dia a dia, o que não se sucederia se cada um o traçasse por si só, sem o submeter a uma autoridade legítima. O padre está aí, ó. Meu padre. Então, nós vamos fazer juntos, nós vamos trabalhar juntos para criar a nossa regra de vida com prudência e obediência, certo? E ela deve ser bastante firme para sustentar a vontade, mas bastante maleável para se adaptar às diversas circunstâncias que se apresentam na vida real. Então, ela tem que ter um equilíbrio, né? Entre ser maleável, você pode ajustar, por exemplo, está na hora da sua oração pessoal, mas o seu filho está com febre, o que você vai fazer? Você vai rezar ou você vai atender o seu filho? Você precisa atender o seu filho. É um dever de Estado, entendeu? Agora, o seu filho te chamou para brincar e você está no seu momento de oração. Aí não, você pode falar, meu filho, olha, eu preciso terminar minha oração, dentro de tantos minutos eu termino e a gente vai brincar daqui a pouco tempo. Então, ela tem que ser firme e maleável ao mesmo tempo para se adaptar à vida real. Ser firme fixando tudo o que é necessário para fixar, ao menos em princípio, o tempo e a maneira de fazer os exercícios espirituais. Ou seja, quanto tempo e o que fazer? De cumprir os deveres do próprio Estado, que esse exemplo que eu disse, né, do filho doente ou a esposa doente, coisas assim. De praticar as virtudes que convêm ao nosso gênero de vida.
ser firme nesse ponto, para fixar as bases, os princípios, aquilo que tem que ser feito, mas ser maleável nesses pontos, deixar, contudo, certa liberdade para modificar o horário, para se substituir a um exercício que, aliás, não seja essencial. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, o padre está no momento da oração pessoal do padre, chega um moribundo lá que precisa de um atendimento urgente. O que ele tem que fazer? Ele precisa atender o dever de Estado dele, e no caminho ele pode ir oferecendo esse sacrifício que ele tem que fazer, que ele tem que deixar a sua oração, né, e unindo a Jesus nesse momento. E assim também a gente. O exemplo que eu disse do filho, que pode ser utilizado para a esposa também, é que, aliás, não seja essencial, por outro equivalente e mais adaptado às circunstâncias, para abreviar algum exercício quando a caridade ou um dever urgente, né, o exige, tendo cuidado de completar em outro momento. Por exemplo, você tem os exercícios fixos que você tem que fazer, mas você pode colocar outras práticas que você quer fazer, que você gostaria de fazer, mas que você ainda não aquilo ainda não é obrigatório, que aquilo é por exemplo, vamos supor que você reze todos os dias às 3 horas ao Terço da Misericórdia, é algo essencial, mas talvez você não possa todos os dias, você sabe que você não pode, tem dia que você não pode, então você pode colocar essa prática não como uma prática obrigatória, mas uma prática maleável que você pode rezar um pouco mais tarde, um pouco mais cedo, né? Que já fica de plano assim, entendeu? Esta maleabilidade deve ser aplicada sobretudo às fórmulas de orações ou de oferecimento das ações. Segundo São João Eudes, o segredo é não ter apego a qual prática ou exercício particular de devoção. Você não pode ter apego, porque embora nós temos uma regra, um regulamento que nós precisamos obedecer, mas o regulamento não é Deus. O regulamento está a serviço de Deus, para a sua santificação. Ter grande cuidado em todos os exercícios e ações, de vos dar ao Espírito Santo de Jesus e de vos dar com humildade, confiança e desprendimento de todas as coisas, para que, encontrando-vos sem apego ao vosso próprio espírito e às vossas próprias devoções e disposições, ele tenha pleno poder e liberdade de operar em vós segundo os seus desejos, de fazer nascer em vós as disposições e sentimentos de devoção que quiser, e de vos conduzir pelos caminhos que lhe agradarem. Então, o regulamento ele está a serviço para que você se dê ao Espírito Santo, para que você se entregue a Deus, para que você possa aproveitar o seu tempo, isso que nós estamos falando. Mas ele não é o seu dono, você não é um escravo do regulamento. Então, você não pode esquecer aquilo que é a finalidade da regra, do regulamento de vida, que é Deus, que é você se dar a ele. Tá? Então, por isso, você não deve ter esse apego. A minha regra de vida tem que ser assim, então tem que ser assim, eu vou deixar tudo e minha esposa está doente ou tal coisa. Eu tenho que rezar essa oração agora, tem que ser nesse momento. Às vezes o Senhor te dá uma outra oração, em um caso excepcional, por exemplo, meditar sobre a misericórdia, mas você tem que rezar o seu rosário, mas o Senhor está te inspirando a meditar sobre a misericórdia, porque Ele sabe que você é uma pessoa orgulhosa, que você precisa mergulhar na misericórdia de Deus. O que você faz? Você segue a regra que você tem que fazer, ou você acolhe essa inspiração pontual e depois, se você tiver tempo, você volta para a regra. É preciso não ser escravo também do regulamento, embora precise obedecer. Você não pode também falar, não, sempre Deus que está me inspirando. Não, isso é a inspiração deste exemplo que eu estou dando. É um caso excepcional que acontece. Às vezes você, por exemplo, está no seu rosário, você não consegue terminar o rosário porque o Senhor está inspirando você a orar. E você fala, puxa, eu tenho que terminar o rosário porque eu tenho que rezar ainda Lectio Divina. Terceiro, dará a cada dever a sua importância relativa. Deus em primeiro lugar, depois a salvação da nossa alma e por fim a santificação do próximo. Tá vendo? É uma hierarquia, né? Não há conflito entre esses deveres. Harmonizar perfeitamente, se quisermos glorificar a Deus, é afinal conhecê-lo e amá-lo. Isto é, santificar-se e é também torná-lo
conhecido e amado do próximo. Assim, pois, tanto os primeiros momentos do dia como os últimos serão para Deus e para nós. Então poderemos dar-nos a ação, tendo sempre cuidado de a interromper por meio de algumas aspirações para Deus. Deste modo, se irá repartindo a nossa vida entre ação e apostolado. Certo? Letra B. Em certas circunstâncias deve intervir outro princípio. Deve acudir ao mais urgente. Por exemplo, chamar um sacerdote para ir assistir a um moribundo. Deixa-se tudo para ir logo, porque ele precisa, né? Mas pelo caminho vai se ocupando piedosamente o espírito. E isso substitui o exercício espiritual que se devia fazer nesse momento. Outro exemplo que eu disse é aquele, né, de você ter que acudir a sua esposa ou seu filho que sofreu um acidente, está na minha hora da minha oração. O que eu faço? Eu vou lá, ver o que aconteceu. Às vezes uma coisa urgente na escola, pode acontecer também. E você vai no caminho, orando e oferecendo tudo isso ao Senhor. Da maneira de observar o regulamento. Como é que nós vamos observar o regulamento? Para que a regra seja santificadora, é necessário observá-la integral e cristamente. Eu esqueci de pular aqui, ó. Oh, meu Deus. Essa parte aqui não pegou. Vamos continuar assim. Integralmente, todas as suas partes com pontualidade. Mesmo assim, estaremos expostos a deixar-se conduzir pelo capricho ou ao menos pela vontade própria. Vigiar. Então, nós precisamos observar o regulamento integralmente e com pontualidade. Mas a gente sabe que é possível que aconteçam imprevistos e tal, e nós estamos expostos ao capricho, à vontade própria, e é preciso vigiar. Principalmente nós que somos civis, né? Não somos religiosos, e temos tantas coisas que nos acontecem, às vezes no trabalho, uma situação que a gente não pode deixar. Então, a gente se propõe, nos propomos de observar integralmente, mas sabemos que é possível haver descompassos. Mas precisamos vigiar para que isso seja esporádico. É necessário aproximar-se do espírito da regra, fazendo tudo o que se pede moralmente falando. Agora, tem dois defeitos que são opostos entre si, que são muito importantes para a gente. Infelizmente cortou um pedacinho aqui. Dois defeitos que nós precisamos evitar, que é o escrúpulo e o relaxamento. Nada de escrúpulo. O que é o escrúpulo? Sem querer adentrar muito nesse tópico, porque não é esse o objetivo, o escrúpulo é uma consciência exigente demais. Por exemplo, a pessoa às vezes confessa e aí a consciência dela continua acusando. Eu não tive arrependimento, eu não tive isso. Aí ela vai e se confessa de novo. Às vezes confessa 2, 3 vezes o mesmo pecado. Ou outra hora ela acha que tal coisa é pecado e não é pecado. Às vezes ela pergunta para o padre fala, não é pecado. Não, mas eu acho que é pecado. E aquilo não é pecado mesmo. A pessoa escrupulosa, ela tem uma consciência muito exigente. Muito exigente. Então, se a pessoa tem essa propensão, assim, essa possibilidade de ser escrupulosa, a dica é o quê? Nada de não ser exigente demais. Se é motivo grave, faça aquilo sem inquietação. Por exemplo, se algo que você precisa fazer, você tem essa propensão ao escrúpulo, você precisa fazer aquilo e não se inquietar. Por exemplo, agora na época da... Não tem nada aqui, não. Agora, na época da pandemia, por exemplo, a gente não tinha igrejas abertas para que nós pudéssemos participar da missa. Então, uma pessoa escrupulosa, ela fica ela sofre demais porque ela sabe que ela precisa ir na missa e que se ela não for na missa é pecado. Mas o que acontece? A missa da igreja está fechada. O que ela vai fazer? E ela sofre muito por isso. Então, ela precisa aceitar isso sem inquietação. E a visita a um doente urgente dispensa a visita ao Santíssimo Sacramento. Isso para quê? Para uma pessoa escrupulosa. Senão a pessoa vai falar assim, eu tenho que fazer a adoração
e eu vou, no meu horário de adoração, eu vou sempre encontrar alguém para me fazer visita, para me fazer, não ir fazer adoração. Essa dica é para quem é escrupuloso, ou em um caso excepcional. Certo? Caso voltemos à casa mais tarde, nesse caso, suprimo-la pensando em nosso Senhor pelo caminho. O cuidado do filho dispensa a mãe de família de uma comunhão de regulamento sacramental. Tá? Então, a pessoa que tem essa propensão de ser escrupulosa, talvez você tenha e você não acha que tem. Eu não achava que eu era. De um tempo para cá, eu estou percebendo que eu tenho uma propensão a isso. O remédio para isso é confiança na misericórdia. Confiar na misericórdia de Deus. Não tem outro jeito. Nada de relaxamento. Assim, esse é o remédio principal, né? Existem outros. Nada de relaxamento. A falta de mortificação, o desejo de falar horas perdidas, sem necessidade. Voltou aqui. Não. Sem necessidade. A curiosidade não são razões suficientes para diferir, ou seja, para prorrogar um exercício com risco de omitir completamente. Mesmo se não é possível cumprir tal dever da forma acostumada. Devemos nos esforçar para nos desempenharmos dele de outra maneira. Assim, um sacerdote que teve de ministrar o viático deve transformar em uma espécie de oração afetiva o cumprimento desse dever ao Deus da Eucaristia, que leva sobre o coração. Aqui está falando para a pessoa que é propensa ao relaxamento. Eu quero arrumar um motivo para não fazer isso. Um motivo para não fazer oração pessoal. Um motivo para diminuir o tempo da oração pessoal. Da mesma maneira que tem o escrupuloso, que tem uma consciência muito exigente, tem aquela pessoa que tem a consciência muito relaxada, muito laxa, né? Muito relaxada. E ela é oposta à outra. Na verdade, o ideal é que nós busquemos ter uma consciência moderada, né? Que não seja nem escrupulosa e nem relaxada. A pontualidade faz parte da observância integral da regra. Não começar um exercício na hora marcada. Você não começar, tem um exercício para aquela hora e você nunca começa naquela hora. Você sempre começa depois e você vai deixando. E sem razão, é já resistir à graça, que não conhece tardança. Ou um exercício público, fazer esperar indevidamente. Por exemplo, o padre ficar enrolando para começar a missa 15 minutos depois. Ou você que é pregador, ou você que é músico, chegar sempre atrasado nos eventos, né? Isso faz com que você perca a graça, porque você não está obedecendo a isso. A obediência, ela gera um mérito espiritual. Então, se nós acostumamos a fazer isso gera tibieza. Ou um exercício público, fazer esperar indevidamente, como eu disse, nos fiéis. Se desempenha o ministério pastoral, na renovação carismática, os alunos, o cargo de professor, procurar fazer com pontualidade. E cristamente, com intenções sobrenaturais, para fazer a vontade de Deus. E lhe testemunhar, assim, o amor da maneira mais autêntica. É esta pureza de intenção que é a alma da regra. Entendeu? A pureza de intenção que é a alma da regra. Fazer tudo com uma intenção sobrenatural, para fazer a vontade de Deus, para testemunhar assim o amor. É ela que dá a cada uma de nossas ações o seu verdadeiro valor, transformando-as em atos de obediência e caridade. Para praticar, recolha-se antes de praticar qualquer ação, perguntando a si mesmo: o que exige o regulamento? Nesse instante, e conformando com ele o nosso proceder no intuito de agradar a Deus. E assim, guardando a nossa regra, viveremos constantemente para Deus. Então, antes de qualquer ação, a gente pode se perguntar: o que o regulamento me diz agora? O que eu devo fazer? Como eu devo fazer? Isso faz com que nós possamos ter uma volta progressiva ao estado de justiça original. Agora nós vamos... Se você pegou seu caderno aí, você pode ir anotando alguns pontos se você achar importante. Aqui é uma sugestão para oração pessoal.
A ideia aqui é que nós já comecemos a fazer o nosso regulamento de vida. Então, pegue o seu caderno. Nós pedimos, né, que cada pessoa pegasse o caderno, caneta, um lápis, para poder anotar, para já ir fazendo aquilo que ela acha importante, já ir fazendo um esboço do seu regulamento de vida. Aqui eu comecei pela parte da oração, porque a gente quer começar desde o início mesmo, que é da parte da oração pessoal. Uma oração introdutória. Aqui de 10 a 15 minutos. Ela pode ser menor ou maior, dependendo do tempo que você tiver. Um louvor, colocar-se na presença do Senhor, porque você não é um esquizofrênico, você fala com Deus, então você precisa saber com quem você está falando, falar com Deus, estar na presença dele. Começa com o nome do Pai e crer que realmente o Pai está aqui, que a Trindade está aqui, que ele está dentro de mim, que ele me sustenta no ser, entendeu? O louvor e com essa característica, ele está na presença de Deus mesmo. Segundo ponto, despir-se de tudo, estar na verdade, dizer ao Senhor como você está. Porque orar exige que nós falemos a verdade. Uma oração que não fala a verdade, que você não fala o que está dentro do coração, ela acaba sendo uma oração, de certa forma, hipócrita. Ou uma oração falsa, uma oração que não produz frutos. Então é preciso, logo no início da oração, dizer para o Senhor. Talvez algo te chateou, te entristeceu, você está irado, não sei. Você precisa estar na verdade. Precisa... assim, a humildade, ela exige estar na verdade, né? Dizer assim como você está. E um terceiro ponto, reconhecer-se pecador e necessitado da misericórdia de Deus. Né? Essa relação aí. E a partir desse momento, você fique livre. Deixe o Senhor conduzir a sua oração. Lembre-se que o roteiro serve para não ficar ocioso, sem fazer nada. Então, esses tópicos que eu coloquei aqui são para nos ajudar a nos colocarmos em oração. A oração inicial para a oração pessoal. Tá? E sabendo que a partir depois que você começou, aí você pode passar o ciclo carismático, fique à vontade, fique livre para rezar. Agora, esse tópico que é muito importante. Isso é muito importante, esses tópicos essenciais. Pedir o batismo no Espírito Santo. Faz parte da nossa espiritualidade, né? O batismo no Espírito Santo. Querer fazer a vontade de Deus. Segundo ponto. Terceiro ponto. Confiança na misericórdia de Deus. Lembra que eu disse que a pessoa que tem um problema com escrúpulo, ela não confia na misericórdia de Deus, ela tem essa dificuldade. E confiar na misericórdia de Deus, ela é extremamente importante para o nosso progresso espiritual. Por quê? A gente, quando peca, nós temos uma tendência de nos afastar de Deus. Nós achamos que, puxa vida, olha, como que eu estou agora? Eu pequei. Eu confesso a vocês que, esse dia atrás, me veio na oração uma coisa. Quando eu era adolescente, eu já tinha já orava, mas tinha uma dificuldade. E quando eu rezava, quando eu praticava um pecado, eu não rezava, ficava uns tempos sem rezar. Eu só ia voltar a rezar quando eu conseguia me arrepender e fazer umas coisas, eu achava que Deus não me amava. Entendeu? Então, eu tive muita dificuldade em relação a isso. A gente precisa compreender que Deus nos conhece por inteiro, por dentro e por fora. E o nosso pecado não surpreende a Deus. A gente, às vezes, peca e fica, puxa vida, e agora como é que eu fico? Eu pequei, o que os outros vão pensar de mim? O que Deus vai pensar de mim? Deus te conhece, Ele sabe do que você é capaz. Você precisa se arrepender e dizer, se Deus não tivesse me sustentado, eu teria feito coisa pior, porque eu sou capaz de fazer coisa pior. É esse tipo de coisa que nós precisamos fazer. Confiar na misericórdia de Deus. Desconfiar de si mesmo. Desconfiar que nós não somos capazes de fazer o bem. É Deus que faz o bem em nós. E pedir também que Ele aumente em nós o desejo de perfeição. Uma das grandes coisas que Santa Teresinha do Menino Jesus fazia era isso. Esse desejo de perfeição que ela tinha, que era extraordinário. Tá? O desejo de perfeição, ele aumenta a virtude da esperança. E a virtude da esperança, ela atrai a caridade. Agora, um lembrete. O batismo no Espírito Santo, ele resume esses tópicos todos, né? Mas o que acontece? É muito importante a gente pedir isso separadamente, pois contribui para o que nós compreendamos o que Deus quer de nós. Por exemplo, se você não ora
para você confiar na misericórdia de Deus. Você sabe que Deus é misericordioso, mas você esquece. Você esquece. E você não experimenta a graça da misericórdia de Deus. A maior graça, assim, o maior que Deus pode nos dar é a sua misericórdia. Então nós precisamos usar esses tópicos. Você pode usar esses tópicos na sua oração pessoal, no início dela. Você pode usar isso no seu dia a dia, durante o dia, através de ejaculatórias, de momentos de oração. Você pode usar no final da oração pessoal. E a oração final. Eu estou dando aqui uma sugestão, tá? Não é obrigatória, são sugestões, assim como a oração inicial, são sugestões. Uma intercessão pessoal pelo ministério. Uma intercessão por você, pela sua família, pelo ministério, pode pela cidade, vai depender de você e do tempo que você tem. Neste momento, é recomendado que o servo faça o quê? O uso dos carismas, porque os carismas são usados para o bem comum. Então, no momento que você está fazendo essa oração de intercessão, você usa os carismas. Tá? Ora em língua, usa os carismas, profecia, ciência, palavra de sabedoria, você usa os carismas. E você deve, não pode esquecer disso, porque disso depende o progresso espiritual. A santidade é a santidade nas virtudes teologais. Você pedir as virtudes teologais, que são o quê? A fé, eu coloquei aqui uma fé viva, uma esperança firme e uma caridade ardente. E agradecer a Deus. Caso não tenha feito a oração dos pontos acima, essenciais, pode-se fazer nesse instante ou refazer caso queira. Aqueles pontos acima que eu disse, que são aqui do batismo do Espírito Santo, de fazer a vontade de Deus, você pode, porque essa parte aqui foi no início. E essa outra parte que eu estou falando agora é no final. E no meio é o que nós vamos falar nos próximos tópicos, tá bom? Os próximos tópicos aqui é o seguinte: eu gostaria que você anotasse aí quantos minutos você tem disponível para você fazer a sua oração pessoal. Quantos minutos? Aqui eu coloquei algumas opções do que fazer de acordo com o tempo disponível que você tem para a oração pessoal. Eu tenho 30 minutos, por exemplo. Eu acho que nós, servos, nós não podemos começar com menos de 30 minutos. Se você ainda não consegue 30 minutos, você precisa começar com tanto que você consegue, mas precisa ter, no mínimo, isso como uma meta urgente. Porque nós vamos ver aqui que 30 minutos, quando você for olhar aqui os tópicos para você fazer, você vai ver que o tempo é curto. Não dá para você fazer quase nada. Ó, orações introdutórias, aquelas que eu disse lá no início. Essas aqui, ó. Colocar-se na presença de Deus, estar na verdade, reconhecer-se pecador, necessitado da misericórdia de Deus, né, e deixar a oração livre mais um tempo. Aqui eu coloquei de 10 a 15 minutos, que é um tempo bom. Mas aqui, para esse aqui, que só tem 30 minutos, eu coloquei 7 minutos, porque ele não consegue fazer mais. Aí, o terço. Como o centro da oração. Porque o terço é a liturgia das horas do leigo. É o terço. Nós não podemos deixar o terço de fora da nossa oração pessoal. E quando eu digo terço aqui, eu não quero dizer você pegar o terço e rezar para acabar o terço. Não. Se você fez a formação, você viu como que você pode rezar o terço. Você tem que meditar o terço. E um terço meditado, eu coloquei 18 minutos aqui, mas eu não consigo fazer esse terço nesse tempo. O terço que eu consigo fazer em 25 minutos é o mínimo. Eu não consigo fazer em menos de 25 minutos. Porque você precisa orar. Você precisa meditar os mistérios. Você precisa pedir algo em cada mistério. Então, uma oração pessoal de 30 minutos fica muito apertado. Aí, o meio da oração, o terço, que é meditado. Nós vamos passar para vocês os mistérios com o texto bíblico e nós vamos passar o que pedir em cada mistério, algumas virtudes e algumas aspirações que vão nos ajudar, que nós podemos fazer para que nós possamos progredir ainda mais. Tá? E uma oração final de 15 minutos, de 5 minutos. Você viu que, ó, 7 mais 5, 12, mais 18, 30. Essa oração final de 5 minutos, ela é muito, muito, muito pouco tempo também. Olha aqui. Intercessão para você, pelo ministério,
né, usando os carismas, pedir virtudes e agradecer a Deus com 5 minutos, é pouco tempo. Mas, se você não consegue mais que 30 minutos, comece com 30. Se você não consegue nem 30, faça com que o máximo que você puder e procure ver aonde o seu tempo está sendo roubado, aonde o seu tempo está sendo sugado, porque você vai conseguir o tempo. Você vai conseguir, você precisa se determinar. Você vai conseguir. E aqui, a próxima oração de 40 minutos. Eu vou demorei mais no 30, no de 40, os outros será mais rápido. 40 minutos. Vamos dizer, olha, eu tenho 40 minutos para minha oração pessoal. Orações introdutórias, que eu já falei em cima, coloquei 8 minutos, já é um pouquinho mais do que o primeiro, mas também não tanto. O terço, aqui eu coloquei um terço de 25 minutos, porque você consegue meditar o terço bem melhor com 25 minutos. E você vai ter um fruto espiritual muito melhor. Né? E outra coisa, esse terço de 18 minutos que eu coloquei em cima, caso você não consiga concluir o terço, não tem problema. O importante é você estar por um período aproximado a esse de 18 minutos, rezando o terço, meditando, buscando unir-se, contemplar os mistérios através de Nossa Senhora, pedindo as virtudes, meditando realmente. Aí, mesmo que você reze três dezenas, não tem problema nenhum. Reza a oração inicial, reza o terço tanto que você conseguir, reza a oração final, louve a Deus e persevere. Tá? Esse de 40 minutos. 8 minutos oração introdutória. Uns 25 minutos para meditar o terço bem meditado, que dá para meditar bem. Normalmente vai dar para fazer o terço todo. Se não der também, porque às vezes a meditação é tão boa, é tão maravilhosa, que você quer continuar meditando ali. E não tem problema nenhum, você está meditando junto com Nossa Senhora, ela está te acompanhando. Você está em boa companhia. Então não tem problema. E a oração final, um pouco mais prolongada, com 7 minutos. Mais prolongada com relação ao primeiro, né? Agora, 50 minutos. Vamos supor que você tem 50 minutos. Então, eu coloquei duas opções para quem tem 50 minutos. Seria, opção A, orações introdutórias, todos têm. O terço, a Léxio Divina e a oração final. Aqui eu já coloquei o terço e a Léxio Divina. A Léxio Divina, o terço até 25 minutos. A Léxio Divina pode ser uns 10 ou 15, aí depende de você. Você pode ajustar. Isso aí, é uma sugestão. Tá bom? E opção B, orações introdutórias, 2 terços. Aí você rezaria o mistério do dia e o mistério do dia seguinte. Tá? E uma oração final. Esta opção fica mais apertada, no caso, com 2 terços, porque a Léxio Divina, nós conseguimos fazer ela, às vezes com 15, até com 20 minutos, conseguimos fazer alguma coisa já. Já 2 terços fica difícil, vai acabar ficando um terço não completo, mas também não tem problema, como eu disse acima. E se você tem 60 minutos, orações introdutórias, terço, Léxio Divina e oração final mais prolongada, você pode prolongar mais no terço, mais no Léxio Divina. E a opção B, orações introdutórias, 2 terços, né? Aí já o terço com um pouco mais de tempo e a oração final também, mais prolongada. Se você tem 1 hora e 10 minutos, aqui, oração introdutória, 2 terços, oração final mais prolongada. Eu vou mais rápido agora porque já entenderam como que é o sistema, como que está sendo a sugestão. Né? Se você tem 1 hora e 20, opção A, oração introdutórias, mais tempo, 2 terços, e uma oração final mais prolongada. Se você tem opção B, introdutórias, por mais tempo, né? Você pode orar até 15 minutos, por exemplo, 1 terço, uma Léxio Divina e uma oração mais prolongada. Aqui você está trabalhando com isso, você está aumentando a Léxio Divina, ou aumentando a oração inicial, ou aumentando a oração final, você está dando um pouco mais de liberdade para a sua oração, porque aqui você já tem uma maior intimidade com o Senhor e perseverança. Talvez você comece agora com 50 minutos, mas você pode ir progredindo e evoluindo, porque a vida espiritual, ela pede uma evolução, um progresso. Ela pede um progresso. E você vai ver, conforme você for rezando, que o Senhor vai te pedir mais tempo e você vai querer dar mais tempo para Ele, porque você olha para você e você diz, eu posso dar mais, eu posso dar mais. E o que eu estou dando é pouco, o que Ele me deu é
tanto, eu posso dar mais a ele. E você vai querer dar mais. E você vai conseguir dar mais. 1h30. Não sei se eu pulei alguma aqui. Me empolguei. Opção A. Orações introdutórias, 3/3 já e uma oração final. Tá? Lembrando que esses terços não precisa concluir, você precisa fazer, meditar bem e buscar contemplar bem os mistérios e orar. Certo? Não é para terminar o terço, não é. O objetivo não é terminar o terço. E opção B, orações introdutórias, 2/3, Electio Divina e uma oração final mais prolongada. Aqui para quem tem 1h30. Eu sei que tem gente que ora muito, então eu coloquei mais uma página, tá? Quem tem 1h40, orações introdutórias já pode ser mais longa, 2/3, Lexia Divina e uma oração final. A opção B, orações introdutórias mais longa, 3/3 e uma oração final mais prolongada. Porque aqui você pode escolher. Quero que você tenha a opção. Eu não consigo fazer Lexia Divina por enquanto. Eu vou meditando bem os terços. Então, eu vou meditar os terços, não tem problema. Faça. Eu quero fazer Lexia Divina e eu quero rezar o terço. Então, faça os dois. Quero que você escolha. Bom? E nós vamos ajudar. Quem tem 1h50, opção A, orações introdutórias. Aqui já é o rosário. Né? São 3 ou 4/3, depende de como você faz. Eu não considero que o rosário tem que ser os 4, pode ser os 3, é rosário. Porque os mistérios luminosos não são obrigatórios. Então, eu coloquei aqui rosário e uma oração final. Mas talvez você consiga rezar os 4. Embora eu ache um pouco apertado. Opção B, orações introdutórias, 3/3, ou no caso o rosário também, Lexia Divina e oração final mais prolongada. E a última opção aqui, que é a minha favorita, que eu acho que nós precisamos fazer de tudo para chegar aqui o quanto antes. 2 horas. Opção A, orações introdutórias mais longa, o rosário, oração final mais prolongada. E opção B, orações introdutórias mais longa, 3/3, Lexia Divina e oração final mais prolongada. Essa aqui assim, acredito que é um objetivo que nós precisamos ter. Não precisa ter pressa para chegar, mas é um objetivo que nós precisamos ter. Porque quem quer buscar santidade precisa orar, e orar muito. Não, se você reza meia hora, não queira ir para as 2 horas. Queira fazer aquilo que você pode, e você vai progredindo devagar, certo? Agora, continuando nessa parte. Então, até agora, do nosso regulamento, o que nós falamos aqui, vocês percebem aqui, que nós colocamos nessa parte da oração pessoal 3 práticas espirituais, que é a oração pessoal, né, que é o nome próprio, o rosário, né, o terço, e a Lexia Divina. Tá? Então, na oração pessoal, nós já abarcamos 3 práticas espirituais do projeto Amigos de Deus. E ficam faltando mais 3 práticas que nós vamos falar agora. Tá bom? Jejum. Demais práticas. Jejum. Sexta-feira. Escolher o tipo de jejum. O jejum da sexta-feira, ele é a primeira opção que nós precisamos ter. Porque a igreja já recomenda que na sexta-feira nós façamos jejum ou nos abstenhamos de carne. Caso não possa fazer uma coisa nem outra, que nós podemos substituir por uma obra de misericórdia. Uma caridade, alguma coisa assim, uma esmola. Né? Mas nós que queremos progredir na santidade, queremos mortificar as nossas paixões, queremos amar a Deus, nós não podemos deixar de fazer um jejum na sexta-feira. Mesmo que você fale, eu não consigo fazer um jejum completo. Não tem problema. Não consigo fazer um jejum a pão e água. Não consigo fazer jejum de líquido. Eu faço um jejum da igreja, um jejum mais simples, um jejum para quem está começando, um jejum que não ofende a minha saúde, um jejum que eu vou conseguir fazer toda sexta-feira e que só vai me fazer bem. Então, quem ainda não faz nenhum jejum, acredito que você precisa colocar no seu regulamento de vida um jejum na sexta-feira. Faça o jejum da igreja. Se você tem dificuldade, tem dúvida, assista de novo a formação lá no canal do YouTube do Regional. E você vai ver os tipos de jejum e você vai fazer aquilo que você
que você pode. Se você conseguir fazer um jejum mais rigoroso, ótimo. Mas se não conseguir, faça o mínimo, mas faça, não deixe de fazer. Porque isso você vai ganhar muito, porque você vai fortalecer a sua vontade quando você faz jejum. Então, às vezes você não consegue rezar porque a minha vontade é fraca. Então você precisa fortalecer a sua vontade. Como você fortalece a sua vontade? Uma das formas muito boas é o jejum. A segunda prática, adoração. A igreja orienta, sugere que nós façamos a nossa adoração na quinta-feira. Quinta-feira é o dia próprio de adoração. Eu não posso fazer adoração na quinta-feira, não tem problema nenhum. Procure um outro dia. Faça na sexta, faça na quarta, faça um outro dia. Eu não posso nenhum dia da semana, também não tem problema. Faça como a nossa irmã que deu testemunho no dia da formação. No dia da missa, chegue um pouco mais cedo e faça a adoração. Fique um pouco depois da missa, embora depois da missa às vezes é difícil, porque logo a igreja fecha. O ideal seria que você chegasse um pouco mais cedo, ou que você pudesse, de repente, participar de uma missa em outro horário, né? Mas faça ao menos um dia de adoração por semana. O mínimo, 15 minutos. 15 minutos é o mínimo que nós precisamos fazer. Nós não podemos 15 minutos na semana. Você chegar, a missa começa às 7 horas. Você chega na missa, por exemplo, 7h10, 7h30, 7h30. Cheguei na missa 7h10, por exemplo, você tem 20 minutos. Você chega, você vai lá, faz seus 15 minutos de adoração, você se prepara bem para participar da missa, você volta para o seu lugar e você continua e você participa da missa. É maravilhoso. Para quem não tem muito tempo, é o mínimo que você pode fazer, que você já estará fazendo essa prática espiritual da adoração, que vai te ajudar muito. Tá? Se você quer ter ainda esse desejo de adorar a Deus, ouça de novo a formação, você Deus vai suscitar no seu coração o desejo de adorar a Ele, porque Ele merece adoração e nós não conseguimos adorá-lo como Ele merece. Nós precisamos adorá-lo da melhor maneira que nós podemos. E uma outra sugestão que nós colocamos aqui também é a comunhão espiritual durante o dia, que você pode ir fazendo. Se você tem dúvidas sobre esse ponto, ouça novamente a formação sobre adoração. E a terceira prática espiritual, a última prática, né, a sexta, na verdade, né, a confissão. A confissão, que a renovação carismática, desde que eu comecei, 23, 24 anos atrás, por aí, 25, sei lá, por aí, nos pede que nós possamos nos confessar uma vez por mês. Certo? Como que nós podemos fazer isso? Escolhendo um dia, porque você não pode ficar solto. Para o regulamento de vida, você precisa escrever o dia e o horário que você vai fazer aquilo. O dia, ou pelo menos um período. Por exemplo, eu vou colocar do dia 25 ao dia 30, ou do dia 20 ao dia 25 do mês, eu vou fazer a minha confissão. Certo? Se você não consegue num dia específico, que às vezes é difícil, às vezes o padre não está lá, mas você pode colocar tipo uns 2 ou 3 dias e você coloca lá, nesse período eu preciso fazer a minha confissão. Caso você, nesse período, pela glória de Deus, você esteja em estado de graça, não praticou nenhum pecado mortal, não tem problema, Deus seja louvado, isso é um sinal de que você está progredindo, você faz a sua confissão devocional, que é a confissão para aumentar a graça. Então, eu não pequei mortalmente esse mês, não vou confessar. Não faça isso. Se você quer buscar a santidade, faça uma confissão devocional e você vai ver como que o seu relacionamento com Deus vai melhorar, como você vai conseguir rezar melhor, você vai cair menos nos pecados, e você só tem a ganhar. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mais a oração pessoal, a oração dela diária, para saber aonde entra a leste divina. Então, a pergunta dela vai responder a pergunta de bastante irmãos. Então, Maria, faz a colocação aí da forma que você colocou para mim.
Porque daí Então, nós vamos... Pode falar. é, há um ano atrás eu fazia assim, porque foi a Fernanda Júlia que passou, quando eu era da intercessão, né, coordenadora. Aí eu fazia assim, como o cerco carismático, né? Primeiro eu louvava a Deus, né? Fazia o louvor a Deus. Depois eu pedia a presença do Espírito Santo, né? Não, de Maria, momento de Maria. Depois eu pedia o Espírito Santo e fazia a oração, momento de oração em língua. Aí lia o Evangelho do dia e fazia a escuta, né? O que Deus queria falar em meu coração. Aí o que Jesus falava em meu coração eu anotava no caderno, né? Tanto que eu tenho um caderno aqui quase cheio, que eu fiz isso durante um ano. Mas aí já tem tempo que eu parei de fazer isso. Eu fazia às 5 horas da manhã, né? Mas agora faz um ano mais ou menos que eu estou fazendo às 3 horas da manhã. E aí eu faço assim, o louvor a Deus, né? E peço a presença de Nossa Senhora e rezo o terço da misericórdia, né? E no terço da misericórdia eu peço todas as intenções, né, que no meu coração para toda a humanidade, os doentes, e depois rezo a oração dos anjos, né, de São Miguel Arcanjo e do meu anjo da guarda, e termino com agradecimento a Deus. Então, eu queria perguntar se é a mesma coisa da Leco Divina, só que eu não faço um momento assim de escuta, né? Porque eu não leio a Bíblia, porque eu faço no meu quarto, eu não acendo a luz, né, para não acordar o esposo que está do lado, né? Então, eu não leio a Bíblia e não faço a escuta, só isso. Então, eu não sei quanto tempo dura essa oração que você faz. Você viu que eu coloquei aqui algumas opções. Essa parte introdutória, você viu lá, é a parte introdutória que eu coloquei algumas opções. Coloquei algumas opções. Aqui, essa orações introdutórias que eu coloquei aqui, o que é? É isso aí. Colocar-se na presença do Senhor, certo? Se despir, estar na verdade, louvar a Deus, certo? Reconhecer que o pecador necessita da misericórdia. A partir desse momento aqui, aí você fica livre para você fazer, para você deixar o Senhor te conduzir. Aí você pode fazer o ciclo carismático, aqui você fica livre. Essa parte introdutória aqui, ela é essencial. Aqui eu coloquei aqui o tempo, a sugestão de 10 a 15 minutos. Depende de você. Certo? Pode ser mais, pode ser menos. Porque tem dia que o Senhor nos leva a orar mais e nós oramos mais. Tem dia que nós estamos, parece que, mais quietos e nós não conseguimos orar tanto. Por isso que tem essa variação, né? E as opções para preencher aqui, que é a parte sólida da oração pessoal. Por que muitas pessoas param de fazer oração pessoal? Porque elas fazem oração pessoal quando tá tudo bem. Quando começa problemas, começa dificuldades, elas param. Então, você tendo um regulamento de vida, você tendo um conteúdo para você sustentar a oração. Por exemplo, uma pessoa que tenha 2 horas de oração pessoal. Se essa pessoa não tiver algo para sustentar essa oração, ela vai fazer o que durante 2 horas? Um dia, quando está tudo bem, quando o Senhor está derramando as graças de balde, ela consegue. Mas e quando a fonte seca? Porque tem dia que a fonte seca. Às vezes você reza 2 horas por um mês e você não vê nada. Você tem que ter algo para sustentar a oração. Então, se você está rezando o texto da misericórdia, como esse espaço para sustentar a oração, e você está meditando, você está fazendo a mesma uma oração com a mente, é a oração pessoal, continua. Entendeu? Agora, se por acaso qual que seria a sugestão? Eu acredito que talvez você consiga fazer isso. Faz a oração nesse momento, mas você pode fazer a Alexio Divina em outro momento, não tem problema. Se você não tem, por exemplo, você gostaria de ter 1 hora para fazer oração, mas você não tem 1 hora. Você só tem 30 minutos de manhã, 30 minutos à noite. O que você faz?
você reza 30 minutos de manhã, 30 minutos à noite. Você faz o que você pode. Se Deus te ajudar, te der a graça de você conseguir unificar isso aí, ó, unifica. Se você não conseguir, ótimo. Continue, persevere. Deus vai fazer, porque a oração é para Ele, né? Deu para entender, gente? Essa oração, eu coloquei aqui as orações introdutórias, é porque eu não quis especificar, porque aqui é só um tópico, para a gente poder ver. Tá? Aqui quando eu coloquei... Então, eu consigo... Inclusive, não sei se vocês observaram aqui, ó, no finalzinho aqui, ó, do importante, o que foi que eu coloquei aqui? Ó? Isso é muito importante, tópicos essenciais para você rezar. Pedir o batismo no Espírito Santo. Isso aqui é no início. Wilson, Oi? a minha oração, ela começa assim, com o Espírito Santo, aí eu clamo a Maria, a intercessão de Maria, aí tem o Efésios, aí eu faço a oração de perdão, antes do perdão eu clamo aos anjos, depois do perdão, depois eu me esvazio de mim, reclamo tudo que o que aconteceu no meu dia para Deus, meus cansaços, minha preguiça, meu sofrimento, tudo isso eu coloco na presença do Senhor, e daí eu começo a conversar com Deus, pedir o que Ele quer, o que Ele precisa de mim, a quem Ele quer dirigir a oração. Coloco o terço, às vezes rezo o terço, eu começo a rezar o terço. Então, eu tenho que ter o terço e mais a oração da Bíblia. Leste Divina. Essa oração Lectio Divina é para mim? Rezar é para mim? Para os meus ou para outros? Olha, então, você viu lá, vamos supor, você quer seguir de exemplo? Você quer falar o tempo que você tem? Pra gente, por exemplo, você... Se eu demoro, mais ou menos 1 hora. Tá, vamos supor, 1 hora. Você faz, vamos supor, 15 minutos. A minha sugestão tá lá. 15 minutos de oração introdutória. Uma base. Depende de você. Às vezes depende do dia. Que tem dia que você consegue orar mais, tem dia que você não consegue. Tem dia que você não... Você espreme, não sai nada. Aí, nesse momento, eu coloquei os tópicos ali. Os tópicos introdutórios, tem o batismo do Espírito Santo, tem coisas que você pedir. Ali você não vai ficar sem assunto para oração. Você tem assunto para oração. Aí, oração em línguas, ciclo carismático, e isso eu coloquei ali, fique livre para orar. Oração em língua também, oração em língua também. Fique à vontade, ore como você quiser, fique livre. O importante é que você se encontre com Deus. Aí depois eu coloquei 2 sugestões. Você rezar 2 terços, meditado, não precisa terminar o terço, você vai meditar e você vai pedindo algumas graças, certo? E meditando. Ou uma outra opção, você rezar 1 terço e a Lectio Divina. Ou você pode falar assim, não, eu tenho muita coisa para orar depois, eu tenho uma fluência boa, eu vou rezar só 1 terço, ou eu vou fazer só a Lectio Divina. Não tem problema. Mas o ideal é que você tenha isso na sua regra, por quê? Porque vai chegar um momento que você não vai conseguir nada. Teve um momento que eu não conseguia rezar nada. Eu pegava o livro e lia, só lia. Lia, fiquei uns 2 meses só lendo. O tempo da oração era só para ler, porque eu não conseguia rezar nada, não saía nada. Então, a gente precisa ter isso para sustentar a oração. Quando? Quando você está recebendo de balde? Não, quando o poço secar. O poço vai secar. E você precisa saber o que fazer quando o poço secar, para você não abandonar a oração. Eu tenho rezado, eu tenho assim feito muita oração à noite. Tanto é que eu me pego, às vezes, rezando, 1, 2, 3, 4 horas da manhã, eu estou ainda em oração. Aí agora acabou me dando uma preocupação muito grande, eu tive que dar uma acalmada. Rezo o terço, faço oração de intercessão para a minha família, peço oração faço oração das 90 Salve Rainha. Então, todo dia eu tenho algo a rezar e a pedir. E eu me pego, às vezes, até de madrugada, rezando, quando vejo já é 2, 3 da manhã e ainda estou em oração. Então, eu tenho feito, rezo o terço, rezo os 4 terços,
Tem dias que eu faço a novena das 1000 Ave Marias, então eu tenho feito muita oração assim. E isso tem me desgastado muito também, porque muita oração, que nem minha família fala, mãe, para de rezar, que às vezes eu vejo todas as horas que eles levantam para ir no banheiro, porque eu estou acordada. Mas sempre no escuro, porque eu não sou muito de ler a Bíblia, eu sou muito de ler salmos, eu gosto muito dos salmos, entendeu? Eu faço muita novena de salmos, terço e salmos. Terço da misericórdia. Vamos fazer o seguinte, eu vou anotar aqui o meu número de WhatsApp, tem gente que não tem. Se você quiser, eu gostaria que cada pessoa fizesse o seu regulamento. O que é? O horário que reza, o que reza, o básico. Não precisa discriminar, não. Oração é assim, oração introdutória, terço, lexo divina, oração final. É só o básico, entendeu? Não é para, eu rezo isso, eu rezo... Não, é o regulamento. Essa parte aí, tá? Uhum. O que você reza e o horário que você reza. Aquilo que é o obrigatório, o necessário. Aí, você pode colocar uma outra coluna assim, o útil, que é aquilo que você reza quando você consegue, que não é obrigatório, mas você reza quando dá. Você pode colocar essa opção também. E você coloca, tá bom? Aí coloca cada coisa dessa, adoração, que dia que você faz, tal. Essas outras partes aí de adoração. E jejum também eu faço na sexta. Tudo isso faz parte do regulamento de vida. Que cada um possa fazer o seu, escrever num caderno, tá? O que reza, o horário que reza, quando reza. Não faça isso de qualquer jeito. Reze primeiro para poder depois você fazer. E aí depois você pode passar para mim. Quase todo mundo deve ter o meu contato aí. Eu posso ajudar você para que não fique pesado, porque eu vou te questionar como que tá. Porque a oração, às vezes a pessoa faz um propósito aí e acaba sendo muito pesado, ela não dá conta de rezar e depois desanima e acaba ficando ruim. A ideia não é essa. A ideia é que você faça algo que você consiga rezar e que você consiga progredir. Que a ideia é você progredir na oração e não regredir. Tá? E seria o quê? A oração são as 3 práticas. Esses modelos que nós colocamos aqui, por que eles são bons? De oração pessoal, lexo divina e terço. Por quê? Porque contempla já as 3 práticas do projeto Amigo de Deus. Você já reza junto na oração pessoal. E aí você coloca depois aquelas outras 3 que eu coloquei. Adoração, o mínimo uma vez na semana. Confissão, uma vez por mês. Sempre. Ou quando praticar um pecado mortal. Aí tem que ser logo no mesmo dia. Ou no dia seguinte, se não conseguir no mesmo dia. E o jejum na sexta-feira. Isso tem que fazer parte do nosso regulamento de vida. E aí você pode, se quiser, pode passar para mim. Se não quiser passar para mim, eu fico com vergonha, sei lá o quê. Não tem motivo, mas fica. Pode procurar a Luzia também, pode procurar a Kelis, pode procurar a Lígia também. Ministério de Formação. O Ministério de Formação, que a gente vai ajudar você a elaborar o seu regulamento de vida. Esse é um esboço, porque o regulamento de vida, vocês viram que ele é muito mais amplo, ele contempla muitas coisas, mas nós estamos no início, queremos ir devagar. Tá? Que nós possamos fazer isso para contemplar estas 6 práticas, mesmo com o mínimo. Não faça muito pesado, não. O mínimo, e depois vamos progredir. Amém? Eu encerro a minha parte, tá, Luzia? Amém. Aí, se você quiser marcar para um outro dia, para a gente poder, sei lá, ver quem conseguiu, continuidade, ver alguma coisa, aí você continua. Amém? Sim, Sim, Pai, nós vamos... Santo. Amém. Amém. Nós vamos marcar, sim, para um outro dia, uma outra reunião, né? Para a gente conversar, continuar essa conversa e as pessoas partilhar a forma que faz, né? O que está acontecendo. É muito bom isso, né? Como foi o caso que a Dirce colocou, né? Que a Maria colocou, e assim tem outras pessoas também. Então, é importante que daqui 15 dias, vamos olhar o nosso calendário, a gente marca novamente mais uma reunião.
tá bom? Para a gente continuar nesse momento aí que nós estamos vivendo e nós estamos buscando. Amém? Amém. Amém. Vamos encerrar então, né? Porque já passou um pouquinho da hora, mas foi muito bom. Desculpem, pessoal. Tá? Então, que o Espírito Santo possa continuar iluminando o nosso coração, a nossa mente, que nós possamos buscar essa perseverança na vida de oração, nesse projeto de vida de oração, que o Espírito Santo nos dê a graça do crescimento espiritual, que nós possamos perseverar, que Ele nos dê a graça da perseverança, para aqueles que ainda não estão conseguindo perseverar, que o Senhor dê a graça da perseverança, para que nós possamos buscar na vida de oração essa presença, esse crescimento espiritual, essa vida de santidade ao qual o Senhor nos chama a vivenciar. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Padre Luiz está aí ainda ou já foi dormir? Já foi, eu nem consegui falar com ele. Eu chamei ele para vir, mas a gente estava na correria, porque eu achei que eu ia conseguir com menos tempo, mas não sei o que aconteceu, que acabei precisando parar também. Tá bom. Mas tá bom, tô vendo a Beth aí. Beth, saudade, minha amada. Tudo bem com você? Deus abençoe, irmãos. A paz de Jesus, Deus abençoe. Bom descanso a todos. Fique com Deus. Vamos continuar. Qualquer dúvida, tá? Os grupos estão à disposição, o Ministério de Formação está à disposição. Vamos conversando, vamos continuar nossa caminhada, não vamos desistir. Rumo ao céu! Rumo ao céu, com a graça de Deus. Amém. Paz, Deus abençoe a todos. Tchau, Deus abençoe, fique com Deus. Amém, com Deus. Bom trabalho, Gil. Deus abençoe. Amém, obrigado. Com Deus. Amém.